Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Amém? Agora chegou a hora de eu falar. Deus vai falar com você agora. Agora é aquela hora que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra hoje e o título da mensagem é O Improvável. Como é que é o nome do título? O Improvável. 1 Samuel capítulo 16. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Hoje eu vou tratar contigo, você vai gostar muito dessa mensagem. O improvável. E agora é aquela questão de você prestar atenção que Deus vai falar contigo. E quando Deus fala, o inimigo se cala. 1 Samuel 16, versículo 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Presta atenção no pastor agora que eu vou te ajudar aqui. Você vê registrado na Bíblia Sagrada que Deus estava querendo levantar um novo rei. Esse novo rei que Deus está querendo levantar, não podia ser uma coisa que o Jessé quisesse ou uma coisa que ele pensasse. Tinha que ser alguém que Deus ia falar. Ele disse: você vai me ungir na casa do Jessé aquele que eu te disser. Então não é o que você quer, também não é o que você pensa. Só que quando ele chega lá, ele dá uma furada. No versículo 6, o Samuel chega para ungir o rei, o novo rei de Israel. Diz assim no versículo 6: e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então o que nós vemos na Bíblia Sagrada? O Samuel chega na casa do Jessé e ele bate o olho logo no Eliabe. Por que ele bateu o olho no Eliabe? Por causa do próximo versículo, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que aconteceu então aqui no caso com o Eliabe? O Samuel, ele já tinha uma prefiguração na cabeça dele, que o antigo rei, ou o rei que estava ainda, mas enfim, Deus ia tirar esse rei, o Saul. Daqui para cima ele era alto, e daqui para cima ele era bonito. Então quando ele chega e ele olha o Eliabe devia ser um cara mais alto, mais forte. Então ele olhou direto para a aparência e ele orou direto para a estatura. Só que a Bíblia Sagrada fala que Deus rejeita esse negócio. O homem procura dons, o homem procura qualidades visíveis, o homem procura a aparência, a estatura, a inteligência, quantas faculdades tem. Só que quando Deus ele vai abençoar qualquer pessoa, o critério de Deus é diferente. Mas o que eu acabo observando aqui na Bíblia Sagrada, que se fosse por Samuel, pelo profeta, ele não teria ungido o Davi. Quem concorda comigo? Ele não teria. Então você vê que muitas vezes o homem pode falhar. O homem pode falhar. E o próprio profeta. E o profeta que representa a igreja, o profeta que representa os pastores, o profeta representa os homens de Deus. E Deus disse: você não está conseguindo enxergar o coração, e eu consigo enxergar o coração das pessoas. Mas aí então o Samuel tomou esse peteleco na orelha de Deus, e ele, em vez de ungir, no caso o Eliabe, que ele pensava que era, ele não unge. Aí começa a acontecer um negócio estranho, bem esquisito. Quer ver? Versículo 8. Então chamou Jessé, que o Samuel estava na casa lá para ungir. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este o escolhido do Senhor. E Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Atenção, hein? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Então você nota, o Jessé, pessoal, se fosse pelo pai de Davi, o Davi também não seria ungido rei, irmão. Então nós já vamos ter enxergando aqui na Bíblia Sagrada a segunda pessoa que não acredita em Davi. O segundo. Primeiro é o profeta e agora é o próprio pai. E eu não sei se você notou o que o pai fez. Ele foi passando primeiro aqueles que ele entendia que poderiam ser ungidos como rei.
né? Ele passou primeiro o Eliabe, né, no caso, que já não ia ser, depois o Abinadab e o Samar. Só que ele tinha mais 4 filhos. Ele nem fala o nome deles na Bíblia. Então você vê, 3 tinham nome, que você viu, Eliabe, o Abinadab e o Samar. Outros 4 não tinham nome. E o Davi? O Davi não era considerado nem como filho para o pai dele. Você vê que o Davi não era considerado. Então você vê aqui, já no caso do Jessé, aqui representa que muitas vezes é a família que não acredita em você. Isso aí não vai virar nada. Isso é um cachorro morto. Não adianta ficar chutando cachorro morto. Esse cara aí não tem condição, não tem capacidade. Então você vê, primeiro, muitas vezes os pastores, pessoas de Deus, que podem errar olhando para você e desdenhando você. Agora você vê, o Jessé representa a família. Representa a família. Muitas vezes o pai, a mãe, o tio, as pessoas não acreditam em você. E aí você vai ver agora no versículo 11, nós vamos dar uma parada agora, porque diz assim no 11, ó: e disse mais Samuel a Jessé. Olha, o Samuel teve que pedir, ó: acabaram-se os jovens. Por que ele pediu isso aqui? Deve ter passado na cabeça do Jessé mais ou menos o seguinte: caramba, do Samuel, caramba, você me passou todos os filhos e acabaram eles, então errei, ou Deus errou. Quem que errou aqui? Porque acabaram-se os filhos. Aí ele fala um negócio, ó: e acabaram-se os jovens. E ele disse: ainda falta o menor. Ou seja, ele não ia oferecer o Davi. Ele não ia oferecer. Então ele nem considerava naquele momento como filho, totalmente desacreditado. Só que a Bíblia diz: ainda falta o menor. E é isso que Deus gosta de fazer. Ele gosta de pegar, como diz em Isaías 60, deixa marcado aqui agora. Vamos para Isaías, pessoal, capítulo 60. Isaías 60, o versículo é o 22. Diz assim a Bíblia Sagrada, olha que forte, ó: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então Deus gosta de pegar o mínimo, Deus gosta de pegar o menor, Deus gosta de pegar aquele que ninguém dá nada, aquele que não tem condição, aquele que, se você olhar, você não vai apostar nele. É isso que Deus gosta de fazer. Se você for pegar na Bíblia Sagrada, por exemplo, você entender isso aqui, que o menor virá a ser 1000, você lembra de Gideão? Lembra Gideão? Juízes capítulo 6, versículo 15. Aqui fala de novo a palavra menor, quer ver? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o que ele disse que ele é? Eu sou o menor da casa de meu pai. Então Deus, ele gosta desse negócio. O José, o que o José ele era também na casa dele? O menor, é isso. Mas pastor, por que Deus gosta tanto de usar o menor? Por que Deus gosta de usar o improvável? Porque quando Deus usa o improvável, ele gosta de fazer o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Então tem muitas pessoas que você não... E você tem que tomar cuidado desse negócio de você ficar menosprezando as pessoas. Daqui a pouco pode ser teu líder, daqui a pouco pode ser teu pastor. Eu recordo até hoje que na fila das pessoas que faziam a obra de Deus lá em Caxias do Sul, há muitos anos atrás, na fila dos que estavam para assumir igreja e se tornarem pastores, eu era o último da fila. Mas o último mesmo. Eu me lembro até hoje que a gente estava fazendo a obra, ninguém tocava no meu lado: o Mike um dia vai ser pastor e tal. Eu era aquele obreirão que gostava de fazer o negócio, irmão. Eu era aquele obreirão, eu me lembro até hoje, eu era aquele obreiro que eu gostava: vamos pintar essa parede, bora pintar e tal. Então eu era um cara assim, pau para toda a obra. O pessoal muitas vezes via que eu tinha essa questão, essa queda de fazer as coisas, né? Essa inclinação. E de vez em quando, quantas vezes eu limpei a igreja sozinho, o pessoal ficava nos cantos das portas lá, olhando assim: deixa ele limpar lá, nós vamos fazer outra coisa, deixa ele limpar, ele gosta, deixa lá e tal. Era sempre assim. Só que, irmão, Deus conhecia o meu coração. Deus sabia o meu coração e que eu queria ganhar almas e que eu queria fazer a obra. E Deus mudou tudo. Hoje até tem rapazes que nem vingaram na obra de Deus, até nem fazem mais a obra, e muitos deles até desviados, nem são mais da igreja. E Deus me fez hoje, me deu a oportunidade de pregar em televisão, me deu a oportunidade de pregar, ser um líder do estado, cuidar de pastores e assim por diante. Então você tem que cuidar. De vez em quando você não é nem o último da fila, você é totalmente desconsiderado pelos outros. E Deus gosta de fazer isso. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, 27, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha que forte isso.
Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E ele diz mais, ó: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar que eles são. Então o Davi para o Samuel, e o Davi para o pai dele, ele não era nada, mas Deus escolheu as coisas que são para aniquilar as que são. Mas para quê, pastor? 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ninguém vai poder dizer: foi meu braço que fez isso. Ninguém vai poder dizer assim: isso aí foi eu que conquistei. Não, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: isso aí só pode ter sido Deus na vida desse cara. Isso aí só pode ter sido Deus na vida dessa mulher. É para que nenhuma carne se glorie, é para que ninguém se exalte. E eu não sei se você concorda comigo, mas quando a pessoa tem muita habilidade, a pessoa tem muita capacidade, Deus não é exaltado. Mas quando a pessoa não tem aparentemente condições, ali o poder de Deus se aperfeiçoa. Aqui você está em 1 Coríntios, vai para 2 aos Coríntios, rapidinho, aqui na frente. 2 aos Coríntios, capítulo agora 12, versículo 9. Paulo fala isso. Olha só o que diz em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E me disse, para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora fala mais, hein? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E agora você lê comigo bem alto: porque quando estou fraco, então sou forte. É nessa hora que aparentemente você não tem capacidade nenhuma. Acabou completamente a possibilidade humana. Como eu disse, ninguém aposta em você, ninguém investe em você. Você é aquela pessoa que aparentemente é o largado. Você é aquela pessoa que ninguém te considera. Como eu falei, é aquela pessoa que diz assim: essa pessoa aí é mais fácil chutar cachorro morto que essa pessoa está morta. Está morta. Cuidado, daqui a pouco Deus vira tudo e tudo muda. E foi o que aconteceu com Davi. Volta lá para você entender agora. Olha só, 1 Samuel 16, e agora eu vou te mostrar uma revelação poderosa da Bíblia. Olha só, 1 Samuel 16, 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. E agora tem uma grande revelação. Diz assim, e eis que apacenta as ovelhas. Eu quero que todo mundo repita isso aqui comigo: e eis que apacenta as ovelhas. Mais uma vez. Aqui está toda a diferença. Por que aqui está toda a diferença, pastor? Porque ele não era considerado como filho. Eu não sei se você notou que o Davi vão ter que mandar chamar ele, porque ele está no campo trabalhando. Mas por que todos os filhos estavam ali na casa? Porque só quem fazia isso era o escravo. Os escravos cuidavam dos bichos e não os filhos. Então o Davi estava lá como se fosse um escravo, e os filhos estavam tudo ali junto. Só que ele estava cuidando das ovelhas. Isso aqui me chama a atenção na Bíblia Sagrada, porque ele estava lá trabalhando, estava lá, se dedicando. E essa palavra ovelhas aqui é muito interessante, porque no próximo capítulo 17 de 1 Samuel, grava isso das ovelhas. 1 Samuel 17, lá no versículo agora o 28, lembra quando o Davi ele vai para a guerra? Ele vai lá levar queijo, vai levar pão, vai levar trigo tostado. E você sabia que o Davi ia levar um suborno? Porque o pai do Davi, eu estava lendo na Bíblia Sagrada, o pai do Davi, ele falou assim: tu vai lá, leva os teus irmãos, isso aqui tu leva para o capitão. Por que ele tinha que levar aquele pão tostado para o capitão? Para que ele não colocasse os filhos dele na linha de frente. Era um suborno que o Davi estava levando. Então o pai dele nem acreditava nele. Ô moleque, vai lá e leva esse suborno lá para o capitão. Que loucura. Mas daí ele chega lá e ele diz: não, eu vou lutar com Golias. E daqui a pouco chegou no ouvido do irmão. E olha só o que diz o versículo 28. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E olha as ovelhas aí, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então olha aqui, irmão, o rebanho do Jessé não era grande, ele tinha poucas ovelhas. Então ele cuidava de coisa pouca. Irmão, olha para mim, irmão, não interessa se hoje você está cuidando de coisa pouca, cuide de todo o coração. Cuide de
Sério, cuida de todo o coração, se dedica naquele pouquinho que Deus está dando, e você é considerado como escravo, sabe, deixam você de canto, vai lá e faz com amor, com carinho. Você vê que o Eliabe diz: a quem deixasse aquelas tuas poucas ovelhas? E olha o que ele fala agora aqui, ó: bem conheço a tua presunção, e agora leia comigo: e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. A Bíblia diz, e Deus fala, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e o irmão dele disse: tu tem maldade no coração, não escute os outros. Não escute os outros, que se fosse escutar o irmão disse: tu tem maldade no coração. Deus disse: você é um homem segundo o meu coração. Então isso aqui é coisa séria, irmão. Você vê que agora é o terceiro que está desdenhando dele. Já foi o Samuel, já foi o Jessé, e agora quem é que é? É o irmão, Eliabe, aquele que o Davi foi ungido no lugar dele. Porque na cabeça do Samuel, ele ia ungir esse cara aqui, que fazia 40 dias que estava escutando o Golias lá e não ia para a luta. Mas tem mais. Aí o Davi insistiu, foi parar na frente de quem? Do rei Saul. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha só. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois ainda é moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Quem que rejeita ele agora? O rei. Meu irmão, não sei se você está entendendo isso. O Davi é totalmente desacreditado por todo mundo. Jessé, Samuel, Eliabe e Saul, agora o rei. E olha só, o profeta representa a religião que te desacredita. O Jessé e o Eliabe representam a família que não acredita em você. Pastor, e o Saul? Os patrões lá fora, os reis, os governadores, não acreditam muitas vezes em você. Só que agora vai voltar o papo das ovelhas. Olha o papo das ovelhas, ó. 34. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava. Olha as ovelhas de novo aí aparecendo. Apacentava as ovelhas, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Levantava-se ele contra mim, lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será esse circuncis o filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Dá uma glória a Deus. Irmão, nunca mais esqueça disso. Escute bem o que eu te falar. Isso aqui é extremamente sério que eu vou dizer. Lá quando o Davi estava lá com as ovelhas, ele estava com as pessoas ou estava sozinho? Ele estava sozinho, mas Deus estava vendo. É ali que você vai ser levantado, rei, quando você está sozinho em casa e aparece um leão para te atacar. Que leão, pastor, seu maluco? É um leão da prostituição. Aparece muitas vezes um urso de um sintoma no teu corpo. E como é que você sai? Como é que você se sai quando você não está junto com os outros? Como é que você se sai? Você luta contra aquele leão? Você luta contra aquele urso? Ou você, quando você está sozinho? Diga comigo assim: sozinho, mas não sozinho. Pastor, isso é uma redundância. Como é que eu estou sozinho, mas não estou sozinho? Sim, porque Deus está junto com você. É ali que tudo se decide. Quem lembra de José quando ele estava sozinho em casa com a mulher do cara lá? Quem lembra? O José caiu em pecado com a mulher lá do Potifar? Não, ele fugiu, saiu fora. Quem lembra o que aconteceu com Jacó quando ele ficou sozinho? Ele lutou com o anjo ou não lutou? Lutou. O que aconteceu com Davi? Quando Davi estava sozinho, ele enfrentava o leão e o urso. Deus vai abençoar, não é na presença dos outros. Deus vai levantar você rei quando você está sozinho. E olha para mim aqui, ó. Quando você vence no anonimato, Deus vai fazer você prosperar publicamente. Tudo que você vence no anonimato, quando você está no anonimato, você está lutando as tuas guerras com você mesmo. Lutas que aparecem leões, ursos. Quando aparecem essas situações, essas dificuldades, vença! E você pode ter certeza, ninguém vai ficar sabendo, mas lá na frente todo mundo vai ficar sabendo. Lá na frente todo mundo vai saber. Você hoje está vencendo o leão e o urso no anonimato, amanhã você vai vencer o Golias na frente de todo mundo. Então quem que já desdenhou Davi? Pensa comigo quem já desdenhou. Foi lá o Samuel, que é o profeta, o Jessé, que é o pai, o Eliabe, que é o irmão, o Saul, que é o rei. Falta mais alguém, pastor? Falta. Vai para o versículo 42, você vê uma coisa? O Davi vai para a batalha contra o Golias, e olha o que o Golias diz, ó. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ainda era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Quem que desprezou ele agora? Fala para mim. O Golias. Nem o inimigo acredita que você vai vencer.
O inimigo não acredita que você vai triunfar. Aliás, ninguém acredita. As pessoas te desprezam, te deixam de canto, não dão nada para você. Vai lutando as tuas batalhas sozinho, porque é ali que você mostra o teu coração diante de Deus. Diante das pessoas você esconde quem você é. Mas quando você está sozinho, tira todas as máscaras. Quando você está sozinho, você tira todas as máscaras. Todas. E aí você mostra o teu coração de verdade. E foi lá que Deus escolheu o Davi. Deus escolheu o Davi quando ele estava sozinho, e não na presença dos outros. Agora, quando chegou o Jessé, eu garanto que o Eliabe na frente dos outros fez assim, ó. Tudo bem, seu Samuel, tudo bem. Então, na presença dos outros você pode ser uma coisa, mas sozinho você mostra quem você é. Na calada da noite, quando acontecem as coisas, é ali que você vai mostrar. É ali que você vai decidir se você é homem de Deus ou não é. Se você é mulher de Deus ou não é. E aí, posso continuar a pregação? Cuidado, irmão, tá todo mundo deixando você para trás. Não importa, o que importa é se Deus está acreditando em você. 1 Samuel 16, vamos sair aqui do versículo 11 já. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda, falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Já expliquei isso aqui para você. E agora vem, olha só o que diz, ó. E disse Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. Vai ter uma hora que de repente você vai ser abençoado. Manda-o chamar, diz a Bíblia Sagrada. Você lembra aquele versículo de 1 Samuel 2,8? 1 Samuel capítulo 2, aí no mesmo livro que você está. 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim ao 7, ó: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E agora vem a parte, hein, forte, ó. Levanta do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quando Deus coloca a mão e quer exaltar alguém, ninguém vai segurar, irmão. Ninguém vai segurar. Digo de novo e repito: ninguém está acreditando em você. Você é o desprezado, deixado de canto. Você é o da família. Você é o que tem menos condição da família. Continua fazendo as coisas bonitinho de coração. Continua sem que ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo o que você está fazendo. Ou de repente até sabe, mas desacredita. Porque eu penso comigo, não sei se você concorda comigo: se você matasse um leão e um urso, você não ia contar para os teus irmãos? Você ia ou não ia? Caramba, apareceu um leão lá e eu matei. Ou apareceu um urso e eu matei. Só que eu acho que eles faziam mais ou menos assim, ó: que matou o urso? Que matou o leão? Só que um dia ele foi lá e derrubou o Golias na frente de todos eles. Repito de novo: Deus vai abençoar você publicamente, se o teu coração for genuíno quando você está sozinho. Se o teu coração é de Deus quando você está sozinho, Deus vai abençoar você publicamente. E vão mandar chamar você. E mandaram chamar. Olha só o que aconteceu aqui, ó. E mandaram chamar o Davi, 1 Samuel 16. Olha só o que diz então no versículo 11. E mandaram chamar porquanto mando chamar porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha o 12. Então mandou em busca dele e o trouxeram. Então, irmão, olha para o pastor aqui, ó. Você não precisa ficar assustado, apavorado. A bênção de Deus, se você está fazendo a coisa correta, ela vai vir para você onde você está. É a bênção que vai chamar você. Não é preciso você ficar se apresentando na frente dos homens. Não precisa, faz para Jesus, faz para Deus. Lá, sabe, quando você estiver sozinho, irmão, lá você e as ovelhas, e apareceu o leão, luta. Apareceu o urso, luta. Quando surgir a situação, surgir tudo, você faz isso, vai lutando, e a bênção você vai ser chamado para receber a bênção. Você vai ser chamado para receber a bênção, minha irmã. E a Bíblia diz que trouxeram ele, ó. Então mandou em busca dele, e a bênção vai vir até você, e o trouxe. Agora isso aqui é sério, ó. Ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. Ele não era igual aos outros. O que significa isso aqui? Ó, pensa. Ele era ruivo, não era igual aos outros. Os outros não eram ruivos. Ele era vermelho, o Davi. Ele estava trabalhando no campo como se fosse escravo. E agora tem mais um agravante. O Davi, quando vai escrever o Salmo 51, ele está falando dele mesmo. E quando ele está falando dele mesmo, que ele tinha cometido pecado, ele tinha falhado, ele fala o seguinte no Salmo 51, 5. Olha o que o Davi fala: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A mãe dele devia ser uma prostituta, irmãos. Por isso que ele era diferente dos outros. Ele não era igual aos outros. A mãe dele podia ter sido ruiva.
igual ele. Uma senhora bonita, mas ela podia ser prostituta. Então o Davi dá a entender por esses, né, que ele não estava junto com os irmãos, ele tinha uma aparência diferente. Dá a entender que ele estava, ele nasceu, ele foi concebido no pecado da mãe dele, aquele negócio todo, que ele não era considerado por causa disso, porque ele era bastardo. E de repente também você é uma pessoa que foi criada na casa dos outros. De repente você foi aquela pessoa que não teve tanta chance na vida. Mas se Deus olhar para o teu coração, Ele vai exaltar você. Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Eu já passei por isso também, das pessoas olharem para mim e me desprezarem. Eu já fui uma vez até pregar num certo lugar, que as pessoas olharam e tipo assim: esse cara aí vai pregar, esse cara vai pregar. E eu cheguei daquele jeito, daqui a pouco eu comecei a pregar, o pessoal disse: caramba, aleluia. Então eu quero dizer para você, não esquece disso. Deus vai abençoar você, não interessa quem você é. O que interessa é o que você está fazendo quando você estiver sozinho com as ovelhas. E agora tem mais, hein? Olha só o próximo versículo, finalizando, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Eu queria ser uma mosca para estar lá. Quem queria ser uma mosca para estar lá também, para ver a cara deles? Tipo assim, ó, esse aí, caramba, eu pensei que era eu. Caramba, eu sou o mais provável. Mas Deus não vai levantar os prováveis, Deus vai levantar os improváveis. Porque quando Deus escolhe, não tem quem pare. E aqui diz, ó: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Meu irmão, o Samuel fala o nome de Davi na Bíblia? O Samuel fala o nome dele aqui até agora? Não. O pai dele fala o nome dele? Não, só chama de menor. É o menor. O Saul fala o nome dele? Não. O Eliabe fala o nome dele? Não. O Golias fala o nome dele? Não. Mas o Espírito Santo falou do nome dele. E eu não preciso que os outros falem de mim. Se Deus falar o meu nome, eu vou ser abençoado. Na verdade, eu aprendi nessa passagem que eu não preciso do homem, eu preciso de Deus. O homem só vai enxergar eu sendo abençoado pelo Todo-Poderoso. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Deus Todo-Poderoso. Dá um glória a Deus aí. Vamos colocar de pé e vamos orar agora. Deus, Ele quer honrar a gente, irmão. Deus quer nos abençoar. Deus quer virar o nosso cativeiro, quer mudar a nossa história. Gostaram da mensagem, irmãos? Se alguém hoje não está acreditando muito em você, não tem problema. Se hoje estão olhando para a sua estatura, se hoje estão olhando para a sua aparência, se hoje as pessoas estão olhando para a tua faculdade, ou estão olhando para o teu currículo, ou estão olhando, sei lá, para o jeito que você fala meio errado. Você sabe que um dia um pastor, hoje eu posso falar, você sabe que um dia um pastor falou para mim? Ele falou assim: tu nunca vai dar certo na Igreja da Graça. Mas nunca tu vai dar certo na Igreja da Graça. Eu falei: caramba, por que você está falando isso? É uma maldição, você está me lançando uma maldição que eu não vou dar certo? Não, você é muito gritão. Você grita, você parece o Silas Malafaia. Você nunca vai dar certo na Igreja da Graça, pois esse cara não está mais na obra de Deus e hoje eu sou líder estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Então você não pode, irmão, se as pessoas falam essas coisas, você não tem que dar bola, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Faz de coração. Quando vier o leão e o urso, defende. Se defende, luta. Deus, Ele vai te abençoar nas suas batalhas sozinhas. Naquelas batalhas que você luta sozinho, de madrugada, de noite, que muitas vezes ninguém vai te ajudar. Muitas vezes nem o pastor ajuda. Nem o pastor. O pastor ora, parece que não acontece nada. É você e é só você e Deus. Ali Ele vai olhar para o teu coração e vai abençoar você. Então o Davi foi levantado como rei. Não foi na aparência e na estatura. O Davi foi levantado rei porque ele estava no campo trabalhando com o coração dele, em nome de Jesus. Levante as mãos, feche os teus olhos, se coloque de pé. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. Pai, obrigado por esse toque que o Senhor deu para essas pessoas hoje aqui. Jesus, que mensagem, que revelação, que entendimento. Nós estamos orando agora. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo neste exato instante, neste exato momento. E não interessa se essa pessoa hoje, se essa pessoa que chegou aqui hoje está desacreditada. Essa pessoa hoje aqui, Jesus, ela está sendo desprezada, deixada de lado. Não consideram essa pessoa, não consideram essa mulher.
Você hoje na fila das pessoas que vão ser abençoados pela tua família, você é o último, ou nem é o último, nem pensa em você. De repente, no ministério é a mesma coisa, de repente no emprego lá fora, na vida secular que nós vivemos lá fora, as pessoas olham e dizem: você não vai virar nada, você não vai dar certo. Mas você sabe que você tem lutado. E eu digo de novo, se você vencer lutas anônimas, é só você, as ovelhas e o leão. É só você, as ovelhas e o urso. Quando você vence essas batalhas e que ninguém está vendo, depois Deus vai fazer você vencer aonde todo mundo está enxergando. E já Deus vai colocar um governo na tua mão. Deus vai colocar um governo, Deus vai colocar um reinado, Deus vai abençoar você. E todo mundo vai ter que se prostrar como se prostrou diante de Josué. Ninguém acreditava também em Gideão. Ele era o menor, era o mais pobre, era o largado. O próprio Jesus virá alguma coisa boa de Belém? Exatamente isso que as pessoas diziam: virá por acaso algo bom de Belém? Não tem como. As pessoas menosprezavam o povo de Deus, e Deus disse: fica tranquilo, bichinho de Jacó. Fica tranquilo, bichinho de Jacó, porque eu sou com você. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O menor virá a ser 1000 e o mínimo será milhares. Deus vai abençoar. Quando Deus escolhe, quando Deus coloca a mão, Ele vira o teu cativeiro. E não interessa se ninguém acreditar em você. Se Deus olhou para o teu coração e escolher você, Ele tira você da situação que você está aí e vai colocar você em posição de destaque. Levante as mãos agora e se louve ao Senhor Jesus. Adore ao Todo-Poderoso. Louve Ele. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim? O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Levante as mãos e declare: venha a meu favor, venha, Pai, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Cante. Deus do impossível, cante. Não desistiu de mim. Que bonito, hein? Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deixa eu te abençoar agora. Levanta a mão para cá. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está me assistindo pelo YouTube, você que está me assistindo pelo canal das igrejas, e principalmente você que veio, não teve medo, veio para a casa do Senhor, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Está cheio de gente querendo teu mal, está cheio de gente que não acredita em você, que te menospreza. Quem sabe hoje você está se sentindo largado na sociedade, abandonado, você é o último da fila. Deus vai virar o teu cativeiro e vai te abençoar. Deus vai honrar o teu coração, porque Deus não olha como homem. Os homens, para abençoar alguém, eles olham o que está diante dos olhos: altura, estatura, estudo, inteligência, forma de falar, roupa, perfume, tudo que está ao alcance dos olhos e dos 5 sentidos. E quando Deus for abençoar qualquer um de vocês que está aqui dentro, Ele vai olhar para o lado íntimo do teu coração. Se você é santo, se você é corajoso, se você tem fé, Ele não vai olhar para fora, Ele vai olhar para dentro. E Ele vai honrar você. Então, de vez em quando, esse é o nosso problema. Você até fala: mas como é que esse cara não foi abençoado ainda? Coração. Meu Deus, como é que essa pessoa pode ser abençoada? Essa pessoa não tem condição. Coração. Então, tanto a bênção quanto deixar de ser abençoado é o coração. Levanta a mão bem alto para o céu e fale comigo em voz alta: sobretudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o meu coração, porque é do meu coração que procedem as saídas da minha vida. Obrigado, Jesus. E aplauda bem forte a Ele. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Dá um aleluia. Amém. Deus abençoe você que está em casa em nome de Jesus. Pode sentar, pessoal, aqui na igreja. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil.
Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito